Ainda não sei se teve ou não. Estava tão descansado no scroll a fazer pão, mas fica sempre a sensação que eu devia levantar-me, ligar o mic, combinar um café. Estás aqui mas não aprendes nada. Estás a assistir a esta bonecada. Então vamos combinar um café ou não? Bom dia. Como é que vocês estão, meus putos? Eu estou em modo cadeirão. Não sei se é só a mim que acontece, mas eu às vezes tenho estados de espírito que são tipo frames do género. Estar em modo cansaço pós-piscina, estar em modo caçadeira na mão, mas isso vocês deve ser o modo que me conhecem melhor. Estar em modo... não sei. Vários. Leva-me para uma frame. E hoje a frame que tenho quanto ao meu estado de espírito é modo cadeirão. Ou seja, estou cansado. Portanto, estou só sentado num cadeirão, chillando. É isto. Deixem-me só beber café, que eu estava mortinho por começar a gravar isto para beber o meu café. O que é que temos a nível de temáticas? Antes de mais, dar os parabéns aos meus ouvintes sportinguistas, quer sejam vocês betos ou não. Malta, temos que concordar que Sporting é clube de beto. Mas dar os parabéns aos meus putos sportinguistas porque, pá, foram campeões, justos vencedores. Portanto, os meus parabéns. Também estou contente porque o meu clube de coração, o Alverca, subiu para a Primeira Liga. E vocês estão tipo, puto, mas tu não és do Porto. Não, não sou. Do Alverca. Devem ter percebido mal alguma vez. Alverca, desde pequenino. Portanto, é isto. Outra coisa que tenho aqui apontada. Até a minha voz sinto que está em modo cadeirão. Estou tipo, vou só. Enganei-me, caguei. Não sei o quê, caguei. Outra coisa que tenho aqui apontada. Não acham entidades competentes deste país, ou se a lei não for deste país, de onde for, não acham que já estava na altura de não ser obrigatório anúncios da rádio, e mesmo sem ser da rádio, da televisão também, de medicamentos, tirar a obrigatoriedade de dizer-se aquela merda toda ao fim no anúncio? Aquela coisa de não dispensa a consulta de não sei o quê, que aquilo é metido em vezes 35. Parece a Jéssica ouvir o meu podcast porque está na lei, então os gajos, para não terem que pagar mais segundos de anúncio, devem meter aquilo super rápido por causa disso. Não acham que já era a altura de pararmos com essa merda? Por vários motivos. É chato, ninguém quer saber. Não vai ser por alguém tomar um medicamento e aquilo fazer mal que vai dizer, mas eles na rádio realmente... Não vai acontecer. Era melhor para todos. Os anúncios poderiam ser maiores, ou então mais baratos para as empresas. É parvo. Já não faz sentido. Já passaram tantos anos, não faz sentido e ninguém ouve. É aqui o meu apelo. Acho que é assim uma coisa que... E depois há outra questão, que é, sai isso para os medicamentos, que eu percebo que os medicamentos é uma coisa mais séria. Não devia haver para uma anúncio de uma Coca-Cola? Será que a Coca-Cola não tem mais químicos e efeitos secundários que um medicamento e que não devia ter também uma mensagenzinha dessas? Não sei, malta. Também estou aqui no meu cadeirão. Café. Outra coisa. Ontem fui a uma sessão de cinema ao ar livre. E venho aqui recomendar, experimentarem. Pelo menos malta de Lisboa. Achei
Pá, gostei. Aquilo acho que são duas empresas, produtoras, promotoras, não sei. Acho que a que eu fui chama-se Black Cat Movies ou Black Cat Cinema ou Black Cat só, não sei. E aquilo eles fazem sessões de cinema ao ar livre. A que eu fui ontem foi no Palácio do Grilo, ali ao pé do Beato. E passa filmes, normalmente filmes já antigos. O filme que eu fui ver ontem foi o Quem Quer Ser Milionário, já bastante antigo, mas bom filme. Acho que foi para a terceira vez que vi o filme, mas gostei na mesma, já não me lembrava de algumas partes. Pá, eu recomendo experimentarem, malta, é uma vibe fixe. Não digo para ir 30 vezes, mas para ir uma vez é fixe. Cria-se ali uma vibe fixe porque é ao ar livre, depois tem umas luzinhas fixe, a cena de ser num palácio. Acho que as outras sessões também são assim em sítios fora da caixa. Também dá ali uma certa vibe. Eu não sei, cria-se ali uma ambiência um bocadinho mais fixe do que só ir ao cinema. Gostei da experiência. Facto curioso, éramos os únicos tugas. Se não éramos os únicos, havia pai mais um ou dois. Pai, em 100 pessoas éramos pai 2 portugueses. Pá, eu não sei porquê, será o quê? Será que tipo a malta estrangeira é que conhece melhor estes circuitos deste tipo de cena? Será que eles estão mais habituados? Isso eu acho que sim. Eles estão mais habituados a fazer atividades ao ar livre. Isso eu acho que sim, pelo menos aquilo que experienciámos em Nova Iorque. Este tipo de atividades podia ser uma coisa completamente normal para eles. Para nós é uma cena diferente, mas acho sempre curioso porque é que assim coisas normais e fixe, tipo, parece que é bem um nicho de estrangeiros. Muita malta parecia, sei lá, Alemanhas, Estados Unidos, e fico sempre, pergunto-me sempre porque é que não há mais tugas nesta cena. Mas recomendo, malta, pesquisem, para além daquela Black Cat que eu estava a dizer, acho que há outras. É fixe para ir uma vez, não digo ir 70, mas ir uma. É uma boa vibe. Café. Malta, domingo tivemos as eleições e tivemos um belo resultado que eu acordei e pensei, olha, se calhar voltarmos para a monarquia não era mau. Para a monarquia, mas ser o rei a mandar em tudo, não só ser presidente da república, que não seria república porque era monarquia. Mas o quê? Eu nem sei bem por onde começar. E nem sei se quero começar. Começar vou porque vou falar sobre isso. Mas qual é que foi aqui o meu ponto? Aconteceu resultados históricos, a meu ver, historicamente negativos. E voltou a acontecer o que tem vindo a acontecer nos últimos 5 anos, que coincidem com o aumento deste tipo de mentalidades e partidos, que é as pessoas logo a seguir começarmos com os posts no Instagram e não sei o quê, posts do Salgueiro Maia, posts do Zeca Afonso, ou então os posts de não nos vão vencer, não sei o quê, aquelas coisas, acho que vocês sabem o que é que estamos a falar. E apesar de eu concordar com esses posts e com essas palavras, continuamos a usar a mesma linha e a mesma lógica que temos vindo a usar nos últimos 5 anos. A forma de combate a esse tipo de propagandas tem sido sempre essa. E está aqui o resultado que não tem resultado. Portanto, apesar de eu concordar com os posts, eu acho que não é por aí. Não é com essas lógicas que nós vamos mudar nada. Portanto, senti-me nesses posts todos pouco representado na forma que eu acho que podemos vir a mudar estas mentalidades. Ou o trabalho que temos que todos nós fazer, que já tínhamos e agora cada vez mais temos que fazer, para estancar a subida deste tipo de mentalidades. Portanto, como não me revi em nada disso, não me revi, achei que é pouco para aquilo que eu acho que tem que ser a solução,
e porque também tinha tempo livre, escrevi aqui um pequeno conto. Sei que se calhar não era para isto que vocês tinham vindo, mas pá, e malta, se não tiverem para isto, caguem neste episódio. Escrevi aqui um pequeno conto para depois no fim defender um bocado qual é que é a minha perspectiva de solução para isto. Portanto, passo desde já a narrar o conto que eu escrevi. Aqui vai. O Sr. Aníbal tem 73 anos, mora em Odmira, é casado e tem 2 filhos, a Joana de 46 e o Miguel de 28. Após finalizar a 4ª classe, aos 12 anos, o Sr. Aníbal começou a trabalhar. Esse trabalho foi interrompido aos 18 anos, quando foi mandado para a Guiné, para a Guerra do Ultramar. Na Guiné viu de tudo, passou fome e ficou 2 anos sem contactar com a família. Esses tempos de sofrimento dissiparam-se no dia em que chegou a notícia que no dia 25 de abril de 74 tinha acontecido uma revolução e o país não vivia mais em ditadura e que ele e os seus colegas ainda vivos poderiam regressar à sua amada terra. Foram tempos de luz, de esperança, de sonhos e de um começar de novo. Sabia-se que seriam os primeiros anos conturbados e de indefinição, mas com o tempo tudo se iria endireitar e a partir daí a vida ia ser sempre a melhorar. O Sr. Aníbal tinha a certeza que os seus futuros filhos não iriam ter de passar pelas mesmas dificuldades que ele, pois para além de um país livre, iríamos ser cada vez mais desenvolvidos, não corruptos e finalmente com iguais oportunidades para todos. E assim foi. A vida melhorou, as pessoas começaram a saber ler, as casas começaram a ter condições, as pessoas começaram a ter mais visão sobre o mundo e o país desenvolveu-se. Havia trabalho, as pessoas conseguiram comprar a sua casa e ainda assim juntar algum dinheiro para o seu futuro. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir para as grandes cidades estudar e começaram a conseguir tirar cursos superiores e até conseguiam, imagine-se bem, viajar a outros países. Desde o seu regresso a Portugal, que o Sr. Aníbal era eletricista numa fábrica junto da sua terra. Devido à sua realidade no trabalho e àquilo que tinha sido o seu contexto até então, sempre votou à esquerda, inicialmente no Partido Comunista e mais tarde no Partido Socialista. Pareciam ser os partidos que melhor serviam os seus interesses e aquilo que ele considerava benéfico para a sociedade. Os anos foram passando, nasceu a sua filha Joana, filha que já teve a oportunidade de estudar e formou-se com muito esforço financeiro dos pais, pois não havia universidades perto da sua casa. Todos os sonhos e esperanças do Sr. Aníbal começaram a desvanecer quando a sua filha se viu obrigada a emigrar para a Suíça. Após 1 ano e meio a trabalhar em contratos precários e sem perspectivas de estabilidade, a Joana achou que a melhor solução, ou menos má, seria deixar os seus pais e o seu país em busca de uma solução melhor. O Sr. Aníbal ficou desolado. Na altura do nascimento do seu filho Miguel, e com o custo de vida cada vez maior, o Sr. Aníbal começou a trabalhar cada vez mais. Para além do seu trabalho na fábrica, começou também a trabalhar por conta própria. Levanta-se às 6 da manhã para fazer trabalhos pela vila e chega à casa muitas vezes às 9 da noite exausto. Nos vários trabalhos que faz pela vila, o Sr. Aníbal começa a reconhecer alguns padrões na vida do centro. Começa a perceber que há pessoas que estão sempre de manhã e depois do almoço no café, a comer deliciosos pequenos almoços e a beber refrescantes bebidas dia após dia, enquanto ele muitas vezes nem tempo tem para almoçar entre trabalhos. Como é que estas pessoas têm dinheiro para isto? Estas pessoas não trabalham e têm dinheiro para estas coisas? Pergunta ele a si próprio no seu cansaço do dia a dia. Se quando a imigração da sua filha, o Sr. Aníbal, tinha ficado uma pessoa com menos esperança no futuro, tudo piorou drasticamente quando foi à altura do seu filho Miguel ir para a universidade. Apesar de ser um aluno excepcional, o Sr. Aníbal e a sua esposa não conseguiram pagar casa, os transportes, os poucos que haviam, e os outros encargos ao seu filho em Lisboa, e este teve de desistir dos estudos e começar a ajudar o pai no trabalho. Como é que isto é possível? Que raio de país nos transformámos onde eu trabalho todos os dias e não consigo pagar um quarto ao meu filho? O que é que aconteceu aos transportes que demoram quase o mesmo tempo a chegar a Lisboa que demoravam há 20 anos atrás? Porquê é que há pessoas que passam o dia inteiro no café sem trabalhar e a receber subsídios e eu nem tempo para tomar café às vezes tenho? Começou a desinteressar-se por política. Ninguém lhe transmitia confiança porque todos tinham estado metidos em casos e casinhos sem haver responsabilidades. Quando ouvia debates na televisão não percebia nada do que eles diziam. Falavam em injeções de 10 mil milhares de euros na saúde e em outros setores que ele não fazia ideia do que é que esses números e palavras significavam para a sua vida e para a vida dos seus filhos. A vila também estava diferente. Cada vez havia mais pessoas de outros países e ele aceitava isso porque a sua filha também estava noutro país. Contudo, onde é que moravam todas aquelas pessoas?
Em que condições? Não seria melhor começar a haver algum controle na imigração, até para o bem das próprias pessoas que vinham para o país? Uma vez discutiu isso em casa com a família e a namorada do seu filho acusou de ser xenófobo, simplesmente por ter questionado se não fazia sentido haver uma outra abordagem. Já tinha acontecido um caso similar no passado, uma vez que ele contou em casa de um cliente que lhe disse que as faturas da sua empresa não podiam dizer "Eis-me senhor ou senhora", porque assim as suas faturas não eram inclusivas. No seu Facebook, cada vez percebia menos da informação que via. Via pessoas que se intitulavam de ativistas a terem um discurso bastante duro e assertivo em temas como aquele da fatura que tinha acontecido no passado. E ele, um homem que tinha lutado pela liberdade, sentia-se cada vez menos livre em todas as dimensões da sua vida. No mesmo Facebook, começaram a surgir notícias de um tal novo partido, onde a única cara desse partido era um comentador de futebol de um programa de televisão. Parecia-lhe absurdo um comentador de futebol, e fraco nessa atividade, a criar um partido. Nessas mesmas notícias, quer no Facebook, quer na televisão, esse tal ex-comentador de futebol dizia algumas coisas que finalmente ele conseguia perceber e ver na sua vida. Não aqueles números e aquelas palavras caras que os outros partidos usavam, mas sim uma comunicação curta e direta e, mais do que isso, que falava dos dilemas do seu dia-a-dia. Falava das pessoas que ele via no café todo o dia enquanto ele trabalhava sol a sol, falava de todos os políticos que tinham sido presos, falava dos ativistas do Facebook que o faziam sentir má pessoa e, mais do que isso, dizia que lhe iria devolver a esperança que ele havia perdido desde que a sua filha se viu obrigada a sair do país. Finalmente alguém que diz as verdades e de forma que eu perceba, pensou ele. Esse interesse foi crescendo, não só por isto, mas porque as televisões todos os dias falavam desse partido, e das poucas vezes que ele tentava mostrar que havia ali uma outra coisa com fundo de verdade, toda a gente lhe caía em cima, o mesmo discurso dos ativistas de Facebook que o faziam sentir má pessoa. A falta de esperança, o estar constantemente a ser metido numa caixa de má pessoa que ele nem percebia bem como, e o finalmente aparecer alguém que dizia coisas que ele percebia e se identificava, fizeram-no começar a votar nesse partido. Ele não sabia quais eram as ideias concretas, não sabia quais eram sequer os candidatos pelo partido, e honestamente não lhe interessava, ele estava só cansado. Mas uma coisa ele sabia, o que tinha vindo a acontecer nos últimos anos não estava a ser solução. Malta, isto é uma história cheia de preconceitos por todos os lados, mas foi meio a minha forma de mostrar de quem é que eu acho que são, para aí, 90% das pessoas que votaram no partido que hoje em dia vai ser a segunda maior força política em Portugal. Portanto, posto isto, eu acho que temos duas opções. Ou continuamos a seguir a mesma linha do que se tem feito até aqui, onde metemos todos os senhores Aníbais numa caixa de grunhos, de fachos, de burros e outras coisas que os ativistas da internet propagam em posts todos iguais e que nós muitas vezes repostamos e muitas vezes para ter a validação dos nossos amigos que pensam como nós. Continuamos nesta linha que nem sequer devemos discutir nada com alguém que votou neste partido e nesta lógica de nós contra eles, onde o resultado vai ser cada vez pior, como tem acontecido nos últimos anos, aliás. Ou finalmente percebemos que é ao entender contextos como o do Sr. Aníbal que vamos conseguir entrar na cabeça dele e desmontar muitas destas ideias erradas. É que não sei, eu acho genuinamente que é perceber que é ao discutir as ideias e valorizar também as opiniões destes senhores Aníbais que vamos conseguir mudar mentalidades e vamos conseguir usar que para mim vai ser a arma da revolução dos dias de hoje, que é a empatia. Eu acho que mais do que nunca, quando alguém diz alguma coisa completamente idiota e errada, vai fazer parte desta nova revolução dos dias de hoje. Respirar fundo e ter uma empatia de uma dimensão sobre-humana para conseguirmos desmontar estas ideias. Porque caso contrário, eu não estou bem a ver como é que vamos conseguir encurtar este fosso a não ser assim. A não ser alguém diz uma coisa idiota, respiramos fundo e temos uma empatia sobre-humana para tentar entender o lado e tentar desmontar aquelas ideias, pondo-nos no lugar destes senhores Aníbais. Porque não sei, malta, eu acho que lutar pela liberdade não é só fazer posts e ir para a Avenida da Liberdade com uma roupinha gira e tentar fazer o cartaz mais engraçado a gozar com os faz para ver se aparecemos numa foto num post da comunidade de Cultura e Arte, que acontece muito isto.
eu acho que nestes tempos estranhos que vivemos, lutar pela liberdade, se não quisermos voltar a ter que ter um dia da liberdade, queremos não chegar aí. Eu já falei disto, mas vai ter que ser nas nossas casas, com os nossos amigos, nos jantares de Natal, nos jantares de Natal da empresa, nos trabalhos, com os vizinhos, fazendo esta coisa que é ter uma empatia sobre-humana para trazer o Sr. Aníbal à razão e fazê-lo ver que, com dados e discussão, que mesmo que as coisas não estejam bem, a solução não é esta. É isto, malta. Quanto aos outros, eu acho que 90% destas 100 pessoas que votaram neste partido são estes senhores aníbais. Não acho genuinamente que toda a gente seja xenófoba, facho e aquelas coisas todas que é politicamente correto dizer, porque toda a gente diz sem pensarmos muito bem no que é que estamos a dizer. 90% não acho que seja. Mas há os 10%. Quanto aos 10% que acreditam que realmente há raças superiores, humanos superiores a outros, quanto a estes não há muito a fazer. É triste, mas não há muito mais a fazer do que aquilo que já se faz, que deveria ser tentar cumprir a lei. Porque com estes 10% acho que não há grande discussão ou empatia que se possa ter, porque é uma opinião muito enraizada. É como pedir a alguém para deixar de acreditar em Deus ou pedir a alguém para começar a acreditar em Deus. Portanto, nestes casos acho que só podemos esperar que a lei seja cumprida. Agora, após 90%, eu acho que a revolução não são os posts e o chamar facho e chamar tudo aquilo que a namorada do filho do Sr. Aníbal pensa. Acho que é ter uma empatia gigante, perceber o contexto da vida das pessoas, perceber de onde é que vem isto e tentar desminar, não sei se existe esta palavra, desminar esse campo minado por este tipo de discurso. É isto. Sei que não estavam à espera de ouvir um conto. Sei que estou em modo super sério. E o assunto é sério. Mas sinto que temos que ser mais inteligentes. Porque a forma que se está a usar desde há 5, 6 anos para cá, malta, não está a resultar. Não é com posts, não é com nós e eles, não é assim que se vai conseguir. E nem é a partir do princípio que toda a gente é burra. Porque nós falamos, estes gajos que votam naquele partido já não são estes gajos. Se vocês fizerem uma média, nos vossos grupos do WhatsApp deve haver 1 ou 2 pessoas que votaram neste partido. Já não é estes gajos longínquos, são pessoas do nosso círculo. Portanto, temos que nós próprios também parar com esta cegueira e não tentar usar a nossa liberdade para tentarmos desconstruir um bocado estes preconceitos que nós próprios estamos a fazer e a aumentar o fosso entre nós e eles. Porque eu acredito que há pessoas que se calhar nem votavam nesse partido, mas são tão bombardeados com coisas politicamente corretas, sentem-se tão presos que não podem sequer dar uma opinião como se calhar a imigração devia ser controlada, que não tem mal nenhum, não é xenófobo, mas uma pessoa às vezes diz isto e de repente é logo posto numa caixa. Que pessoas que nem nunca sequer tinham pensado votar neste partido de repente querem, nem que seja para se irritarem contra esses postzinhos do politicamente correto. E eu não estou a dizer que esses postzinhos do politicamente correto não estejam certos e não sejam verdadeiros e etc. Mas infelizmente a política não é sobre a verdade, é sobre a percepção da verdade. Portanto é isso, malta. Acho que é um bocadinho por aí. Agora, se a seguir a isto o Daniel Oliveira não me convida para escrever a próxima novela da SIC, não sei o que é que ele está a fazer, porque tenho-vos já a dizer que tenho sido obrigado a ver a nova novela A Herança e acho que este conto do Sr. Aníbal não sei se não é melhor do que o conto da herança, onde há um gajo que namorou com a mãe e agora namora com a filha, mas ainda gosta da mãe. Café. Eu não queria trazer aqui muitos mais temas políticos, porque já falei isto a semana passada, já estou a falar esta semana.
E eu não gosto muito de falar disto pelo que já vos disse a semana passada, que isto é muito fácil de ser posto em caixas. E porque eu também não acho que seja assim uma pessoa tão inteligente para estar a falar disto. Mas tenho só aqui mais uma coisa para dizer, que é: a esquerda levou uma derrota como nunca levou na vida, e uma direita que a que está em segundo lugar, eu nem chamo aquilo de direita, aquilo é uma coisa, é encostado à direita porque ideologicamente está escrito que são mais conservadores, mas aquilo no fundo não é nada, aquilo não é direita, aquilo não é política nenhuma, aquilo é um conjunto de merdas que se dizem para o ar e que as pessoas conseguem percepcionar de forma mais fácil. Houve o crescimento deste partido e a única pessoa que fez um discurso como deve ser e como era expectável para o dia que aconteceu foi a Inês Sousa Real do PAN. E dar aqui o props, porque tendo em conta o abalo que aconteceu no nosso país no último domingo, a única pessoa que eu via fazer um discurso sem palminhas, sem cantigas e com uma cara que estava realmente fodida, porque falhou e desiludida com os resultados, foi a Inês Sousa Real. Os outros partidos, parecia que se tinha ganho. Todos os outros partidos, canções, palminhas, bandeirinhas, musiquinhas, e eu não consigo perceber esta merda. Eu a semana passada falei sobre ver política como clube de futebol, e eu neste aspecto prefiro os clubes de futebol. Porque se um clube de futebol perde, os adeptos, os jogadores, o treinador têm que ficar fodidos. Era impensável um clube de futebol perder, o meu clube, o Alverca, perder, e eu estar completamente ok com o treinador estar na boa e os jogadores estarem chillando. Era impensável. Porque isso significa que das duas uma, ou não se está a sentir nada daquilo, que é grave, e uma falta de respeito gigante por quem deu o voto, neste caso, de confiança a este clube ou partido. Portanto, inacreditável, num dia historicamente negro para a nossa democracia, partidos que foram completamente dizimados estarem com palminhas a bater palmas, e quase quem visse aquilo sem contexto, um estrangeiro, por exemplo, achava que aquele partido tinha ganho. Não sei. Novamente, acham que é assim que se vai dar a volta a este texto? Não sei. Não sei, malta. Nem sei como é que estou. Por último, tenho aqui na última semana, estou aqui a abrir uma notícia. Na última semana falei que não percebia qual é que era o impacto das sondagens, que para mim não tinha impacto nenhum, se alguém me conseguia explicar. E por acaso apareceu-me uma notícia do Sapo, que era um bocadinho a falar de quanto é que os partidos gastam em sondagens internas, que não saem cá para fora, porque eles próprios têm sondagens internas para tentar perceber como é que as coisas realmente estão. Mas o que eu gostei mais desta notícia foi o último parágrafo, que diz: no entanto, as sondagens raramente influenciam os eleitores. Estudos pós-eleitorais mostraram que 2/3 dos portugueses não prestam atenção às sondagens e que os mais atentos têm o voto mais decidido antes da campanha eleitoral. Portanto, senti-me um bocadinho menos mal, ou outlier, em perceber que realmente as sondagens não é só para mim, que não me dizem muito. Acho que isto é um bocado mais fogo de artifício para os jornais terem alguma coisa, os jornais e os partidos terem alguma coisa que dizer, do que outra coisa. Portanto, é isto, malta. O que eu tinha sobre eleições. Temos muito trabalho para fazer, e esse trabalho para fazer cada vez mais vai passar a ser nos nossos dia-a-dias. E coisas que realmente têm impacto. Vamos parar de achar que é com cartazes e posts a vincar que eles e que nós e que eles e que nós e que nós, é porque isto já não existe, malta. Se um partido político é a segunda força de um país, com o número de votos que teve, já não é nós e eles, já somos só nós. Já não é aquela coisa longínqua. Não. Portanto,
se eles são inteligentes na forma como usam o discurso e jogam o jogo para agarrar eleitorado, nós também temos que parar e ser inteligentes e saber jogar o jogo sem sermos uns conas. Porque não é assim que vamos conseguir mudar e travar isto ter acontecido. E depois, lá está, isto tem acontecido, não é só cá, tem acontecido em todo o mundo, e isto só está a acontecer cá porque nós estamos sempre um bocadinho atrasados em relação às outras tendências. Mas é isto, malta. Mais empatia, menos voz aqui na garganta, falar menos com a garganta e mais com a cabeça, que é para tentar mudar as coisas para nós e para as próximas gerações. É isto, malta. Esta semana não tenho assim mais nada. Vai ser um episódio curtinho, mas foi o possível, malta. O que é que falta? Falta a minha irritação. Café. Sinto-me muito em modo cadeirão. Malta, a minha irritação desta semana não vai ser minha. E vocês estão, puto e tal. Para vos ser honesto, esta semana não consegui, não me lembrei, não me ocorreu, não me aconteceu assim nenhuma irritação que eu achasse que fizesse sentido trazer, e estava a ficar preocupado. E o que é que aconteceu? Aconteceu ontem, a minha colega de casa foi ao ginásio mais cedo de manhã, saiu, não sei o quê, e quando eu acordo tenho 2 mensagens de voz da minha colega de casa. E que mensagens eram essas? Eram mensagens de uma irritação da minha colega de casa. Portanto, a minha irritação desta semana não vai ser minha, vai ser da minha colega de casa. Vai ser curta, mas eu fiquei particularmente contente porque eu tenho muitas irritações, como vocês sabem, e sou bastante deslogado aqui em casa, que é tipo, lá estás tu com as tuas merdas, isso não faz sentido nenhum, para de pensar nessas merdas, não sei o quê, o normal. E fiquei muito contente de ver a minha colega de casa a experienciar o mesmo misto de sensações que eu experienciei. Portanto, o que é que eu vou fazer? Com a autorização dela, claro, já pedi previamente, vou reproduzir aqui as 2 mensagens de voz que me fizeram acordar anteontem. Cá vai. Deixa-me só pôr o som no telemóvel. É assim, preciso que dês visibilidade à minha irritação. Que é o seguinte: pessoas que no metro, tipo, imagina, estamos a chegar ao Marquês de Pombal. Ups, esse não é atropelada. Estamos a chegar ao Marquês de Pombal. E pessoas, o metro está cheio, pessoas levantam-se antes de chegar à estação e começam a dizer: com licença, com licença. Tipo, Carla, vai sair tu e toda a gente. 85% desta carruagem vai sair. Tipo, porquê que raio estás a pedir com licença? Porquê que me estás a empurrar? Eu estou-te a ouvir. Sai da minha frente. É que aconteceu ontem hoje 2 pessoas, tipo, estarem-me a pedir com licença. Eu ignorei. E tipo, começarem a empurrar-me. Para quê? Vai sair tu toda a gente? Para só. Tipo, achas o quê? Estás a chegar ao Marquês de Pombal, que és a única alminha que está de pé à porta do coisa que vai sair. Tinha estado a ver. Foi isto, malta. Estou extremamente contente de ter um segmento de irritações e a irritação não ser minha. E estou extremamente contente de ver a pessoa racional desta casa e que diz para lá com as tuas merdas estar a ficar irritada. Portanto, é isto. O que eu tinha para vocês esta semana. Está bem, malta? Foi um bocadinho mais curto. Mas também às vezes não vale a pena estar com chouriços só para encher, não é? Portanto, um beijinho a todos e até já.
café. Oh.